Hoje nós estamos aqui para falar sobre política. Meu Deus do céu! Qual o seu papel como cristão? O que você precisa fazer? O que você precisa entender? De forma muito breve e resumida, eu sei que são muitos assuntos para a gente falar aqui hoje, mas nós vamos tentar alcançar o seu coração. E se você chegou aqui e não gosta de política, eu gostaria de te desafiar para ficar até o final. Não pula, meu irmão, não pula. Espera e entenda o que nós queremos falar para você. Você precisa entender um pouquinho mais de política. E aí a gente vai ficar sabendo o que a palavra fala sobre esse assunto. Você gostou? Então fica ligado depois da vinheta. Seja bem-vindo a mais um Carisma Podcast! Gente, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Anderson, apresentador aqui do Carisma Podcast, e esse é o... David também, apresentador. Isso é legal porque a gente é assim, é tudo espontâneo, é tudo aqui. É como se fosse ao vivo. Deixa eu fazer uma chamada aqui para você. Já que você tá aqui, já deixa o seu like, né? Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, tem feito diferença no seu coração, né? Tanto o assunto que a gente já passou aqui, estamos na 3ª temporada. Tem mais de 30 episódios aí do podcast para você se inscrever. Agora tá saindo, para você assistir, tá saindo os cortes, né? Cortes menores aí. Então tem 2 vídeos por semana dos podcasts saindo. Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para receber essas notificações, seja qual a plataforma que você esteja nos assistindo, YouTube, Deezer, Spotify, Anchor, interessa. Já fica aí, já deixa seu like, porque hoje a gente tem muita coisa relevante para falar, né, David? Muita coisa. Nós não podemos nos esquecer de apresentar quem? Aquele que nos dá o apoio desde o início, a Soul Produções. Soul Produções, é um grande parceiro nosso, né? Verdade. A gente grava aqui no estúdio da Soul Produções. E a Soul Produções vai te ajudar a tirar o seu podcast, a sua ideia do papel. Eu sempre comento sobre a frase deles, eu amo demais a frase que expressa, né, a ideia da Soul, que é comunicando ideias e sentimentos. Então, eles têm a possibilidade de te ajudar a tirar tudo isso do papel, a fazer com que isso tudo aconteça. Chama a Soul aqui, vai estar o Instagram, tem o Soulcast, né? Episódios semanais? Tá saindo. Então, a gente tá num período de férias aí do Soulcast, entendi. mas já vai voltar novamente, já tem 30 episódios. Então, pra quem quer saber sobre marketing então digital... Então, tenho que maratonar aí já, tem corre lá. conteúdo. Tem bastante coisa. Então, segue eles nas redes sociais, chama aí, que vai dar certo. Guilherme e Letícia estão prontos para atender você. Nós estamos aqui, então, hoje com uma presença ilustre, no meio de uma agenda tão complicada, né? A deputada Fran Bayer conosco. Deputada que é cristã, deputada federal, casada com Daniel, pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, mãe do Eliel, da Esther, e defende, é isso que nós queremos falar para você hoje, defende uma política alinhada aos princípios e valores cristãos. Fé, família e vida. Muito obrigado pela sua presença, deputada. Por favor, fique à vontade no nosso meio e fale o que precisar falar. Eu que agradeço o convite, né? É um privilégio poder estar participando. A gente sabe como é difícil encaixar essas agendas, na verdade, né? A agenda da gravação, dos pastores, dos convidados. Mas a gente fica feliz porque Deus proporcionou esse tempo e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para falar em pouco tempo. Essa Glória é a verdade. Deus. Vamos lá, que o Senhor nos dê graça para isso, né? Eu acho que nós já vamos ter que deixar um episódio 2, parte da parte. Mas já tá alinhado, já. Tá só ver a agenda da Soul e... Bora. E junto conosco, né, a nossa querida pastora Letícia. Na maioria dos podcasts, vocês veem ela aqui como pastora, conhecem ela como pastora. Mas para quem não sabe, né, a Letícia tem uma vida também com a política. Ama isso, né? Uma das grandes influências do meu filho, inclusive, né? Meu filho Samuel tá com 13 anos, é alguém que gosta de política, que fala sobre política. Eu tive que estudar política para poder conversar algumas coisas com ele que eu não sabia. E a Letícia tem sido uma grande influenciadora dele, né? É formada em ciências políticas, formada em Em gestão pública. Em gestão pública. E eu queria que ela falasse um pouquinho, né, dessa vida dela, assim, né, dessa vida pregressa, né, antes das pessoas conhecerem ela de fato. Hoje em Lagoinha, como pastora, tem uma vida toda e ama muito isso, né? Entende que tem um chamado para isso também. Exatamente. A família Bayer está envolvida nisso, né? Nessa história aí de conhecer
de conhecer a política. Porque lá em 2013... agora, né, a nossa senadora Lise, ela começou a falar sobre política, assim, né, com algumas pessoas. Começou a dizer, olha, Deus está me chamando para essa área, eu estou interessada por esse tema. E eu fiquei pensando assim, como assim que política. A gente, né, tão santo, limpo, né, vamos se envolver com esses temas e tal. Meu Deus. E eu lá no auge dos meus 22, 23 anos, por aí. E aí, um dia eu parei para pensar assim, cara, se a Lise, né, que é minha pastora, alguém que eu admiro tanto, é uma líder, ela tem essa visão e está enxergando algo que eu não estou enxergando, então talvez eu que tenha que estudar, eu que tenho que ir atrás. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás para entender, antes de dizer assim, não quero saber sobre isso, não vou me envolver. Eu resolvi começar a estudar. Eu e o Guilherme, a gente estava à frente de uma igreja, eu comecei a fazer chás à tarde, nos domingos com as mulheres da igreja para falar sobre política, assim, sem ninguém me pedir, sem nada, assim, porque eu entendi, eu queria que as pessoas entendessem também. Sim. E a gente começou, então, a conversar sobre isso. Conheci a Damares, né, nessa época, falando sobre política e cristianismo, sobre a palavra de Deus, sobre a importância de nós estarmos inseridos nesses lugares. E aí eu comecei realmente a estudar. A deputada Lise, né, concorreu, na época, né, não era deputada, concorreu, se elegeu, e aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ela também, tudo assim, sem nenhuma intenção, até fiquei muito chateada quando me convidaram para trabalhar, porque eu não queria, e eu estava entendendo que era o que Deus estava mandando, eu pensava, mas eu gosto de estar no altar, eu gosto de pregar, parecia uma coisa tão santa que eu fazia, e Deus estava mandando um negócio que não era santo, né, e são algumas ideias erradas que a gente tem, né, a gente separa o profano do santo, a gente tem aquele negócio assim, né, como se fossem, minha vida secular e minha vida ministerial. É tudo a mesma coisa, não existe essa separação. Mas na minha cabeça, como na cabeça da maioria das pessoas, né, da maioria dos cristãos, isso era uma coisa muito diferente. E aí comecei a realmente trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado, conhecer um pouquinho sobre esse tema, depois fiz uma formação nisso, que era de gestão pública, gostei tanto que fiz outra, de ciências políticas, e realmente é um tema que eu gosto muito. Hoje não trabalho na área, né, e às vezes até... fica um pouco distante, mas como é uma coisa que eu gosto muito, então eu estou toda hora estudando, buscando saber, acompanhando, né? Sim. E eu entendo realmente que há uma necessidade extrema da gente falar sobre isso. Até por um tempo nós fizemos no Instagram da nossa igreja, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá no Lagoinha Poa, o Momento de Cidadania, sim, onde falávamos algumas coisas em relação à palavra de Deus e à política, a importância de nós nos interessarmos, né, por esse tema e a gente se posicionar. Então, mais ou menos por aí que foi a minha ida, né, para a política e realmente é um tema que eu gosto muito. Ela ocultou, eu vou dizer assim, né, que tu concorreu uma eleição, né, candidata a vereadora de Porto Alegre, foi a primeira suplente naquela legislatura, exatamente. Né? Olha aí. Então ela também sabe o que é passar por uma campanha eleitoral. 3.195 votos. Não me elegi por 400 votos, porque Deus não quis, né? Sim. Mas quem sabe? Ainda tem tempo. Trabalhei com a deputada Fran também, né? Trabalhei na equipe da deputada 3 anos, eu acho. Por aí. Acho que foi. E foi um tempo muito, muito bom de aprendizado e realmente eu estou sempre envolvida nas coisas quando tem, estou lá, estou junto, porque eu entendo a importância e reconheço a necessidade de termos pessoas de Deus, né, envolvidas nesses espaços. Não só em lugares, em cadeiras que são ocupadas através de uma eleição, mas todo o contexto. Né? Então, aqui, junto com a deputada, a gente está aqui. O Matheus está nos bastidores, está a Thaís, está o outro Matheus. Tem uma galera no escritório, tem uma galera em Brasília trabalhando, gente de Deus, né, dando todo o suporte para que isso aconteça. Então, a gente precisa realmente de gente preparada para estar nesses lugares. Maravilha. Deputado, eu queria fazer uma pergunta. Vou partir de uma leitura que diz assim: durante a legislatura passada, a Francine apresentou 26 projetos de lei, 2 projetos de resolução, tendo aprovado 16 leis estaduais em suas proposições legislativas. Estão entre esse projeto que institui a permanência da Bíblia Sagrada no plenário da Assembleia Legislativa. Com essa leitura, eu queria introduzir o primeiro assunto para a gente falar, né,
da igreja, das pessoas, né? Porque a grande maioria que nos segue, que está aqui conosco, que acompanha o podcast, é uma grande maioria cristã, que já confessa a Cristo, que entende, e para esse público nós estamos falando. O que eles precisam entender, ou que nós precisamos entender como cristão, da importância de ter cristãos de fato envolvidos com a política, entendendo esse chamado, entendendo isso e vivendo, né? Como você tem vivido, como a família como um todo tem vivido, assim. Explica um pouquinho pra gente. Eu acredito que nada como o tempo para amadurecer as nossas ideias e pensamentos, né? E estando no lugar, então, nem se fala. Então, hoje, quando eu olho para trás, a Franciane de agora é totalmente diferente da Franciane que começou. Mas o que me chamou atenção até na fala da Letícia é que quando a gente começa a falar isso dentro da igreja, ou começa a falar isso com irmãos em Cristo, tem muita aversão. Sim. Mas essa aversão se dá por não conhecer. Então, também, eu digo assim, às vezes a gente é muito preguiçoso de querer entender as coisas para poder estar lá, né? Então, a política nos exige isso. Ela nos exige que a gente esteja estudando, que nós estejamos acompanhando, até porque eu faço questão que eu não quero ser taxada crente que não sabe nada, né? E acaba parando lá no meio, porque nós, como cristãos, quando estamos nesse meio, a gente tem um certo preconceito de quem é do meio político, né? Tipo assim, chegou aqui através do voto da igreja. Entendi. Como se tu não fosse capaz de estar naquele lugar representando a população e falando de todos os temas, né? Então, eu gosto sempre de destacar que eu sou uma deputada cristã, mas eu não estou lá para falar da igreja ou para a igreja. Perfeito. Eu estou lá para falar de política, agora para a nação, né? E para o nosso estado do Rio Grande do Sul, de todos como os temas que são cidadãos, importantes. Né? Baseado no quê? Nos princípios e valores da palavra, que regem a nossa vida diária e que também vai reger a minha vida na política, né? Então, o que a gente precisa é entender que quando a gente está nesses espaços que discutem as decisões da nossa vida, a gente pode levantar muitas vezes o contraditório. Então, eu tenho sempre destacado isso com as pessoas. Não é todo mundo que vai concorrer a um cargo eletivo. Sim. Mas a gente, como cristão, como cidadão, eu estou inserido na vida da sociedade que está à minha volta. Lá na faculdade, eu estou inserido nas discussões da faculdade, eu estou inserida lá na associação de bairro. Eu recebo, por exemplo, muitos pais me chamando, denunciando, por exemplo, na escola do meu filho vai ter o dia do avesso. Menino vai de menina e menina tem que ir de menino. Eu pergunto, onde vocês estavam? Estavam no conselho de pais que tem na escola? Foram nas reuniões que foram debatidas essas coisas? O filho, se é cristão, ele estava inserido lá no Grêmio Estudantil? Muitas vezes nós, como cristãos, temos nos apartado disso, Sim. até por essa questão, às vezes, a minha vida ministerial, a minha vida secular. A gente tem se apartado e nem sempre a gente vai ganhar todas, mas Sim. poder levantar a mão e dizer, olha, eu não concordo com isso não está de acordo com a minha vida. Então, é fundamental as pessoas entenderem que quando a gente está nesses espaços que discutem as coisas, nós podemos discutir junto, colocar o nosso ponto de vista antes de uma lei chegar pronta na nossa porta e a gente Sim. não ter mais o que fazer, né? E foi isso, na verdade, também que fez com que a gente ingressasse na política, cansado de tomar conhecimento das coisas depois. Né? Porque é difícil para quem está de fora acompanhar todo o meio político, é muito complicado. Então, era comum a gente, saiu tal lei. Bom, o que a gente faz agora? Como igreja, nós vamos orar? Né? Tipo, não, os anjos não vão descer aqui e mudar a legislação, entendeu? Então, quando a gente está nesse meio, a gente sabe, estão discutindo tal tema. Bom, eu posso estar lá numa audiência pública que está discutindo o tema, eu posso estar lá nessa construção pedindo para retirar alguma coisa, adequando um texto que seja o melhor realmente para o país e para a população, sem afrontar os nossos princípios e valores, e a gente chegar num resultado que aí sim, né, que às vezes nem sempre a gente ganha, mas a gente participa dessa construção. Na maioria das vezes a gente consegue pelo menos amenizar, como eu digo, né, amenizar o que está por vir. A resolução que foi citada, que foi a Bíblia no plenário, ela é simbólica porque aqui na Assembleia Legislativa se tinha por costume ter a Bíblia no plenário, mas não tinha nada que dizia que ela seria permanente, que ela estaria ali. E a deputada Lisiane, quando deputada estadual, ela tentou passar essa resolução e não conseguiu. Vários deputados se levantaram contra, e o trâmite não chegou até o fim. Na minha legislatura, quando eu me elegi, eu fui lá e apresentei de novo, né? Aí, às vezes, vem aquele repórter, assim, meio, né? Deputada, a senhora quer exigir que a Bíblia esteja no plenário? Eu digo, não. Simplesmente é um costume. Eu só estou escrevendo no regimento da casa a permanência. Que ela fique ali. E quando chegou a discussão a plenário de votar,
Ouvi muitos se levantando contra, ai, por que que a Bíblia, por que que não outro? Eu digo, gente, eu defendo realmente o Estado laico. E o Estado laico não é ausência de fé. Ele é a liberdade de todos professarem a sua fé e a sua religião. Se vocês querem, e aí como que a gente aprovou? Está escrito na resolução a Bíblia Sagrada ou outro livro sagrado que assim desejarem. Porque se um dia algum deputado quiser fazer alguma coisa especial na casa e ele for de outra religião e tem um livro sagrado, ele pode colocar, né? Mas foi assim que a gente conseguiu, inclusive, o diálogo com a extrema-esquerda, que aprovou, ela foi aprovada por unanimidade, ninguém se levantou contra, e hoje a Bíblia está ali sempre. Inclusive, eu presenteei a Assembleia com uma Bíblia nova quando eu saí, porque a Bíblia que tinha lá estava muito velhinha, muito feia. Então, eu presenteei, e até o pessoal que trabalha na Assembleia costuma, às vezes, me mandar foto que ela está lá no lugar. Que legal. Né? Porque ficou simbólico, assim, e eu acredito que é isso que faz a diferença. Como a gente, como cristão, a gente mostra que a gente pode dialogar sobre diversos temas, que nós não estamos ali habitolados somente no que, eu vou ler a Bíblia, eu vou falar só da Bíblia aqui, mas não, que a gente discute tudo sempre baseado na palavra de Deus, que é o que rege a nossa vida, né? Então, isso é fundamental. E para as pessoas entenderem, a gente precisa conhecer. Isso não tem como. Então, quando uma pessoa diz para mim, eu não gosto de política, eu pergunto, o que tu conhece de política? Sim. O que está na rede social, então tu não conhece política, porque a política é muito mais do que essa polarização e essa disputa que a gente vê em rede social, e em jornais, em notícias, né? Então a gente não tem como dizer, a minha mãe dizia, como é que tu diz que não gosta, tu nunca provou, né? Então a gente tem vale o mesmo, a mesma máxima. A política é a mesma coisa, a gente tem que provar um pouquinho, né? Provar um pouquinho, entender um pouquinho, para depois dizer se gosta ou não. E até hoje eu não vi ninguém que estudou dizer que não gosta. Pelo contrário, cada vez a gente se aprofunda mais ainda nesse tema. Que é necessário, né? É uma coisa que não tem como a gente fugir. Posso dizer que eu não gosto do ar. Tá, e daí? Né? Vai fazer o quê? Não tem como. É uma coisa que... Morre, né? Exatamente. Vai nos reger, né? Está acima da gente. E quando a gente começa a entender... que uma lei que ela é aprovada, eu posso gostar da pessoa que aprovou ou não, eu posso concordar ou não, mas ela vai bater na minha porta. Ela vai vir sobre mim, sobre a minha família, sobre a escola dos meus filhos, sobre a minha igreja. Então, aquilo que foi dito, nós tivemos isso muito claro na pandemia. Eu poderia concordar ou não com usar máscara, concordar ou não com tudo fechado. Eu era obrigada a obedecer, né? Havia uma lei. Então, quando eu entendo a importância disso, não tenho mais como eu ficar apático e distante e dizer, tanto faz, né? Não tem como. E como cristão, às vezes eu ouço de alguns assim, não é que eu não sou desse mundo, né? Aí eu digo, bom, né? Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos aqui até Cristo nos levar ou a gente encontra Ele. Então, não tem como a gente fugir dessas coisas, né? Então, hoje, a gente tem o privilégio ainda de viver num país livre. Em que a gente pode professar a nossa fé. Mas eu sempre pergunto, até quando? Né? Então, se a gente não tiver inserido na política, que não é uma coisa fácil, e a cada dia tem ficado mais difícil nesse sentido, mas se a gente não tivesse inserido lá, eu acredito que muito antes nós já estaríamos proibidos de tantas coisas que hoje a gente ainda consegue fazer. Entendi. E ter a liberdade de defender, porque tem alguém de Deus lá que está levantando essa bandeira. Né? Nós temos tantos que podemos citar, a questão do aborto, questão de ideologia de gênero, questão, inclusive, de fechamento de igrejas. Eu, essa semana, passei por um debate na Câmara Federal sobre as comunidades terapêuticas. Tem pessoas que são contra as comunidades terapêuticas porque a maioria é fundada por igrejas. Né? Então, a gente vê que a pessoa não está nem olhando o trabalho, o resultado que aquilo faz, simplesmente porque é uma instituição religiosa que está por trás, porque, na sua maioria, ou são evangélicas ou são católicas que cuidam das comunidades terapêuticas, eles acham que não pode funcionar, sabe? Então, assim, a gente vê como a mente, né, da sociedade está doentia em tentar calar a bandeira de Cristo, tentar calar quem vive com princípios e valores hoje, né? Então, a gente precisa estar nesse espaço porque chega antes. Sim. Quando a gente está lá, chega antes. Então, a gente consegue
está estudando, e eu tenho às vezes a pessoa pergunta, qual é o projeto que a senhora já protocolou nesse tempo? Eu até tenho alguns já, mas eu digo assim, eu não estou lá para ser deputada dos grandes projetos. A minha missão na Câmara é ficar de olho em tudo que está passando. Entendi. E pensando aquilo que pode ir contra a nossa fé, que pode impedir a pregação do Evangelho, e de alguma maneira lá tá mais segurando essas coisas do que propondo coisas novas. E isso é tão importante, né? Eu lembro quando eu trabalhava com a deputada Fran, a gente tinha uma equipe ali, que a gente chamava de equipe do político, né? Então, cada projeto que era protocolado na casa, ele ainda ia passar, assim, por várias comissões, ia passar por muitos dias ali ainda, mas ele foi protocolado, a gente já analisava o conteúdo daquele projeto, então, tipo assim, não vai estar em votação, não, é só para a gente saber como que a gente faz para trabalhar esse tema. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa movimentar alguém, a gente precisa se preparar de que forma. Então, isso eu estou falando de muito trabalho, tá? Eu não estou falando de algo que... cada semana um projeto é protocolado. Não. Sabe? É muito trabalho. É muito trabalho. E aí você acompanhar aquele projeto, você acompanhar o que está acontecendo em cada comissão, até tentar segurar ele. Exatamente. Então, há um trabalho muito grande. Por isso que a gente está falando aqui de pessoas preparadas, interessadas. Entendi. É extremamente importante, senão tu tá lá e tu só fica pensando, o que eu posso fazer, o que eu posso propor. Mas tem muita coisa antes de propor que pode ser feita e precisa ser feita. E essa articulação política, na maioria das vezes, a população não vê, né? Então, esse nosso trabalho parlamentar de bastidor, que é o que mais nos suga, eu acredito, né? Porque a pessoa vê aquilo que a gente bota na rede social, é uma fala lá na tribuna, uma fala aqui, agendas que a gente coloca, mas esse trabalho de bastidor é o que mais, pode dizer assim, suga a nossa energia, porque é estar atento a isso, e quando a gente acha alguma coisa, é parar e pensar qual é a estratégia a seguir. Então, a gente pode, através das comissões, conversar com um deputado que pensa no mesmo sentido, pede para ele pegar a relatoria, dar um parecer contrário, segura esse projeto. Então, tem várias coisas que a gente... articulação que está acontecendo. Para não chegar à votação, muitas vezes, né? E a gente conseguir segurar aí E temos várias vitórias aí no decorrer, né, dos mandatos, mas essas coisas às vezes não são noticiadas, não chegam, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que a gente está lá? Bom, a gente sabe todo dia cada vitória que a gente leva nesse sentido, né? E sabe que é um dia a mais que a gente vai ter a nossa liberdade, eu acredito que é o fundamental hoje, né? Eu falo, é a nossa fé, a família, a vida e a liberdade que a gente tem, né, de poder, como cristão, educar os nossos filhos, como cristão, professar a nossa fé. E tudo isso passa pela política. A nossa vida passa pela política. Então, não adianta a gente não gostar. Né? Eu digo assim, eu não gosto de pagar a conta de luz, né? Mas se eu não pagar a conta de luz, eu vou viver sem luz. Hoje em dia está complicado, né? Então, a política é isso. Sim. A política faz parte da nossa vida. Nós estávamos comentando aqui um pouquinho antes de senhor chegar nos bastidores aqui sobre algumas questões. Eu estou vivendo hoje num contexto diferente, né? Eu moro no Uruguai, começando os trabalhos da igreja lá no Uruguai. E há pouco a gente estava falando da oposição que a igreja tentou levantar alguns anos no Uruguai, 2019, 2020, isso, sobre a questão da ideologia de gênero, que lá um menor de idade pode começar o trabalho de mudança de sexo sem a autorização dos pais. Um menina, enfim, 12, 13 anos, que ainda está aprendendo a pensar, ele pode decidir que ele é autossuficiente para tomar a decisão de mudar de sexo. E é disso que a gente está falando. Hoje eu estou vendo lá no contexto, né, os meus filhos estão estudando em escolas que estão falando sobre isso de uma forma muito mais... E isso só não aconteceu aqui no Brasil ainda porque tem parlamentares cristãos e a bancada evangélica na Câmara Federal tem um trabalho muito forte nesse estudo de projetos. A gente tem uma equipe que fica atenta a isso, porque está tramitando na Câmara Federal no mesmo sentido aqui no Brasil, né? A gente tem conseguido segurar esse ponto, assim como a liberação das drogas também, né? Que lá também já é uma realidade. E a gente enfrenta também aqui no Brasil a luta do judiciário tentando interferir no legislativo, né? Tanto que estão aí, a gente está tentando trabalhar para segurar, mas o STF está tentando trazer um julgamento sobre liberação das drogas aqui no Brasil através do judiciário. Então, a gente passa por essa luta, assim, é um cabo de guerra, cada um tentando puxar, né? Mas a Frente Parlamentar Evangélica tem se unido nesse tema, né? Isso que é importante a gente dizer, não adianta
um só, às vezes, né? E a gente tem que fazer essa conscientização, na verdade, política cristã, porque cada vez a gente precisa ter mais pessoas. Hoje a gente está na Câmara Federal com a maioria da bancada que se diz cristã conservadora, né? Então, assim, a gente tem conseguido segurar bastante coisa, mas quando a gente acha que o inimigo, assim, eu digo, quando a gente acha que agora vai ter uma semana de paz, vem uma bomba lá, assim, a gente descobre, lá vamos nós de novo, né? Então, essa é a realidade. Isso eu acho que é importante também para quem está nos assistindo entender que não é a igreja A ou a igreja B, é uma frente de pessoas que entendem, que se confessam como cristãos, trabalhando por esses valores, né? Não é o fulano tá representando a igreja tal. Não, gente, é representando o reino e os valores desse reino. É por isso que a gente trabalha. E às vezes as pessoas não... Eu costumo dizer, é muito importante o que eu sempre pergunto. Quando alguém diz que é cristão, eu pergunto qual é a tua igreja, quem é o teu pastor, né? Porque é muito importante a gente ter a nossa casa, a nossa congregação, o nosso pastor que nos apacenta. Mas no momento em que, por exemplo, eu me elegi, eu não sou a deputada da Igreja da Graça. Eu sou a deputada do povo de Deus, que vai trabalhar esses princípios lá, né? E a gente tem, inclusive, muitas pautas se unido, inclusive, com a Frente Católica também, porque defendem, né, os princípios da Bíblia. Então, a gente consegue trabalhar nesse viés de defender a família, né, e de defender a vida, principalmente, junto, unidos. Então, a gente tem conseguido segurar bastante coisa, porque estamos lá. Né? E eu acho que é isso que nós temos que destacar, porque não é fácil estar lá. Então, muitas vezes as pessoas chegam, né, que nem eu, que sou deputada nova, a gente se depara com um campo de guerra, assim, né? É minado. Tu tem que cuidar onde tu pisa, tu tem que cuidar onde tu fala. Como eu falei, às vezes tu acha que vai ser uma semana tranquila e, de repente, estoura uma bomba e tu fica lá, sei lá, até que hora da noite fazendo reunião, tentando resolver. E eu digo, às vezes, assim, eu paro e penso, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou conseguir, né? Daí eu dou uma respirada e penso, não, foi para esse tempo que o Senhor me chamou e vamos lá. E eu sou muito alicerçada, né, na palavra, na história de Esther, e o que Deus tem colocado no meu coração é que Esther também não foi ansiosa em resolver o problema, né? Ela orou, ela jejuou, e Deus deu uma estratégia para ela, e ela, inclusive, serviu um banquete para o inimigo dela e sentou à mesa dele, né, para alcançar a vitória. E é isso que eu tenho pedido para Deus, que Deus nos deu o discernimento, a estratégia para conseguir vencer. Né? Talvez, às vezes, não é a deputada da mídia. Né, que o pessoal às vezes quer, fala sobre isso, vai, estoura, todo mundo, né, é o tempo da rede social. E eu digo, não, calma. Talvez não é essa a estratégia, né? A estratégia, às vezes, é sentar numa reunião fechada e fazer uma conversa e conseguir. E a gente tem sem ninguém ficar sabendo, né? Vencido a cada dia. Olha só. A senhora falou um pouquinho desse contexto, né, de envolvimento, mas, assim, de forma prática, a gente falou de envolvimento com as questões da escola e tal. De forma prática, o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Mas tá bom, entendi, tenho que me envolver com alguma coisa. Por onde ela começaria? O que ela precisaria estar atenta e aonde ela precisaria se envolver para, de fato, ser relevante? Porque a gente pode dizer assim, o cristão, entre aspas, aqui, comum. O cara que não está almejando uma candidatura, uma filiação a um partido, ou qualquer coisa desse caminho político. Cara, eu sou comum, eu tenho a minha vida normal e sei, né, já entendi que toda a minha vida está sendo regida pela política. Esse eu acho que é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. O que eu posso fazer? Aonde que eu me envolvo? O que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso ser a diferença nesse dia a dia, nessa vida comum, assim? Eu digo, como primeiro, é tentar acompanhar um pouco desse mundo político, buscando alguém que traz fontes sérias de informação, né? Principalmente, se possível, ser cristão, porque também daí traz as nossas pautas. Mas, como cidadão fundamental, o nosso poder na política é o voto, né? E o que nos entristece, às vezes, é ver muito irmãos em Cristo colocando o seu voto em pessoas que não defendem a nossa fé. E teve um pastor que falou uma coisa que me chamou a atenção e aquilo ficou gravado no meu coração, né? Às vezes ele diz assim, mas é um cara legal, ele não é corrupto, não tem escândalos, tal. É uma pessoa boa que faz alguma coisa pela minha cidade. Mas aí tu vai lá ver a fundo, o cara não vive o evangelho. Então, talvez, se a gente for discutir a liberação do aborto no Brasil, ele vai ser favorável. Se a gente vai discutir drogas, talvez ele seja favorável. E quando a gente está votando, ele diz, quando tu coloca o teu confirma lá, tu está dando uma procuração para aquela pessoa te representar. Então, quando ele votar lá no parlamento, ele vai estar com a tua procuração. E tu, como cristão, quer dizer que tu deu aval para ele votar segundo os princípios dele. Então, isso me chama muita atenção, porque a gente ainda
coloca muito voto em quem não professa a nossa fé. Sim. Nem sempre nós vamos ter, em todos os cargos, alguém cristão realmente disputando aquela vaga. Isso é real, né? Espero que um dia a gente tenha realmente um presidente que é realmente cristão, concorrendo para todos, mas ainda não. Até porque a igreja demorou muito para se inserir nisso, né? Então a gente está aos pouquinos aí, mas estamos aí. Correndo atrás agora daquilo que a gente entregou, né? É, o meu marido diz, missão. conquistar Canaã de volta não é tão simples, mas a gente vai indo. Glória a Deus. A gente vai indo. Já fomos na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, a lista lá no Senado, vamos indo, né? Vamos Glória a indo. Deus. Mas a gente tem que procurar aquele que mais se assemelha com a nossa fé. Porque a gente vai estar dando essa procuração. Então, primeiro, como cidadão, o nosso voto tem que ser muito consciente. E, infelizmente, aquilo que as pessoas dizem que político só aparece na época da eleição. Não é verdade. O eleitor aparece só na época da eleição. Porque a gente vai lá na urna, a gente vota e a gente esquece. Se a gente fizer uma pesquisa agora, para quem está nos assistindo, que lembrem quem votou nas últimas eleições para deputado, senador, a maioria Talvez das pessoas... lembre do presidente ou do prefeito. Exatamente. No Nem contexto lembra. municipal. Tem gente que acha que votando só no presidente já está fazendo alguma coisa. Então, assim, se a gente não entender todo esse contexto, porque não adianta a gente, por exemplo, mesmo que a gente tivesse eleito o Bolsonaro, se a gente não tivesse a Câmara junto com ele, nós não conseguiríamos fazer nada. Agora, a importância da gente ter eleito uma Câmara conservadora, porque qualquer coisa que o governo de esquerda tente atacar a igreja, nós estamos com maioria para segurar. Entendi. Então, a pessoa tem que entender essa questão de política. Eu, como cidadão comum, por exemplo, cristão, eu preciso entender o básico disso, da política, e fazer o meu voto muito consciente. E pensar, e orar é fundamental também, né? Importante. Orar por esse meio é muito importante. Na eleição, eu mandei mensagem para a Lê, conversando com ela assim, qual a tua indicação para esse momento? Quem que tu tá olhando? Ela me indicou alguns nomes. Agora deixa eu ver quem são esses caras aqui. E às vezes a gente tem que ir no menos pior, paciência. Que nem eu digo, nem sempre vai ter o melhor, mas a gente vai no menos pior. Mas eu sempre digo, né, a palavra é oração. Então, nós temos que orar e nós temos que agir. E eu vejo ainda muito de nós, cristãos comum, como igreja, a gente diz, eu estou orando, irmã. Eu estou orando. As pessoas diziam para mim na época, estou orando pela senhora. Eu digo, irmã, não adianta só orar, irmã. Por favor, saia. Vamos virar fala votinho, de mim. Vamos pegar. Pede voto, porque não é os anjos que vão descer na urna, irmã. Nós precisamos de voto para estar lá. Então, isso tem que ser muito consciente. Porque quando a gente fala de militar na política, essa palavra militância dá um susto, né? Sim. Então, a gente ainda tem muito do cristão comum. Isso, eu vou votar. Mas eu não participo do processo. E a gente precisa estar nesse processo de campanha eleitoral, de falar de candidato, de, durante e depois o mandato, acompanhar, tá? Sabendo o mínimo, que nem eu falei, porque não tem como a gente acompanhar tudo, mas sabendo o mínimo sobre isso. Entender um pouquinho do processo, né? Porque às vezes a gente fala essa ideia de que eu votar no presidente da República é mais importante do que o meu voto para o deputado, é porque eu não entendo como é que funciona o sistema. É porque isso ainda não está claro para mim. Ou eu não entendo qual é o papel do judiciário. O judiciário está tentando interferir, a deputada falou, né, na questão do voto, da liberação, da legalização das drogas. Tá, e daí? Ele não pode interferir? Não, ele não pode. Só que às vezes a gente não sabe que ele não pode, né? A separação dos poderes, exatamente, né? A gente não tem uma compreensão básica, até porque nós não fomos ensinados mesmo, né? Porque não se fala disso na escola. Não se fala disso, né? Então, se a gente não buscar isso por nós mesmos, bom, deixa eu entender aqui como é que funciona, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas é que o deputado está lá em Brasília só 3 dias na semana, só... Tá, mas qual que é o papel do deputado? Por que ele tem que estar lá? Por que ele vem para cá? Por que ele vem para o Estado? E se ele não... Sabe? Qual que é? Então, o básico, eu preciso entender. Não tem projeto aprovado. Tá, mas tu sabe o trâmite de um projeto? Tu sabe como é que é para um projeto chegar à plenária e ser votado? Tu tem ideia do quanto isso demora? Sim. Então, assim, conhecer o básico é parte da gente. Ninguém vai chegar e vai dizer assim, olha só, vou te ensinar uma coisa agora, vou te explicar. Vai ter que ser uma decisão nossa. Deixa eu aproveitar, como cientista política, nossa querida Letícia, falar assim, rapidamente, né? Para o povo entender, então, o básico, o que é direita, o que é esquerda. É uma missão quase impossível em alguns minutos de podcast. E eu acho que também falar um pouquinho da separação dos poderes. Para o povo entender, né? A gente porque a gente resumiu, há alguns anos atrás, a militância, a direita é o candidato A, a esquerda é o candidato B, e só isso. Não tem claro esse conceito, né? E nem essa questão dos poderes. Como é uma questão muito presente hoje,
que a gente está vivendo, os poderes influenciando ou querendo dominar um ao outro. Como que é essa separação? Explica um pouquinho para a gente, Lê. Tá. É uma tarefa nada fácil, tá? Só para iniciar aqui. Porque, realmente, o nosso sistema político ele é bem bagunçado, tá? Ele é muito difícil da gente entender. A gente não consegue, a deputada me ajuda aí, e se eu falar alguma coisa que a senhora discorde, né? Vamos conversar aqui sobre isso. Mas é difícil até mesmo a gente separar os partidos e dizer esse é de esquerda, esse é de direita. Entendi. Porque ainda tenho a extrema-direita, eu tenho a extrema-esquerda, eu tenho o centro, eu tenho o centro-esquerda, eu tenho o centro-direita. Então, a gente vai aumentando as nossas possibilidades, assim, né? E, realmente, o nosso sistema político ele deixou isso ainda mais confuso. Então, às vezes, eu tenho um parlamentar que ele é de direita, mas ele está num partido de esquerda. Isso acontece, né? E, tá tudo errado. Não, é porque o sistema tá engraçado, entendeu? Então, hoje, nem sempre o deputado, ele realmente, ou o parlamentar, ou a pessoa que está ocupando um cargo no executivo, ele realmente está afinado com o partido. Então, às vezes, o partido é uma coisa, ele é outro, e o sistema é todo diferente, e para algumas pautas ele é de esquerda, e outras ele é de direita. Nem ele sabe. Então, assim, realmente é muito Acordei difícil. de esquerda hoje, vou votar assim. Mas, assim, quando a gente vai estudar sobre isso, não existe nenhum estudo que vai te deixar isso muito claro também, porque há uma confusão muito grande. Então, essa história de direita e de esquerda, ela começou assim lá no finalzinho do século XVIII, na Revolução Francesa. Então, nós tínhamos os jacobinos, os gerundinos, né? E isso começou a se falar a respeito de esquerda e direita. Só que muita coisa mudou, e cada país isso é diferente. Então, você vai ter, tipo, os democratas nos Estados Unidos, eles são de esquerda. No Brasil, os democratas são de direita. Entendi. Dentro dessa confusão que a gente está vivendo. Então, é um pouco complicado a gente falar disso. Mas, geralmente, quando a gente fala de esquerda, a gente está falando de pessoas que são muito mais progressistas, têm ideias mais progressistas. Então, quando a pessoa de direita ela se diz muito mais conservadora quanto aos valores morais, por exemplo, a pessoa de esquerda ela já tem uma visão mais assim progressista, ela quer as coisas já diferentes, né? Ela quer essa mudança, ela diz, olha, a gente está no século XXI, eu não quero mais saber. A Bíblia, por exemplo, muitas vezes é vista como algo ultrapassado, né? Por quem tem uma visão mais progressista. Entendi. E a visão progressista ela é mais de esquerda. Então, alguém que é de esquerda vai realmente, geralmente, apoiar as lutas e movimentos sociais, então, as causas dos negros, se faz toda uma separação, negros, LGBTQIA+, as minorias, né? Então, elas geralmente se tem esse olhar e essa separação. Geralmente, quando a gente ouve alguém falando sobre isso, essa pessoa ela tem uma visão mais de esquerda, daquilo que hoje nós entendemos como esquerda. Quando a gente fala de economia também, uma visão de esquerda, tu tem mais intromissão do Estado, né? O Estado máximo, né? Que a gente fala, é um Estado mais autoritário, né? Que intervém mais, tem a intervenção do Estado. E o de direita, geralmente, não gosta da intervenção do Estado. Então, às vezes, você vai ter uma pessoa que se diz de direita e ela vai dizer assim, olha, eu sou conservador nos valores, mas eu sou liberal na economia. Né? Muitas vezes a gente ouve isso. Vai ter outra pessoa de direita e vai dizer, eu sou conservador nos valores e na economia, eu sou conservador total. Então, é um pouco complicado, delicado a gente falar sobre isso. Ainda mais no Brasil, né, em que a gente tem essa questão dos partidos que não estão propriamente alinhados com uma linha ideológica. Eu posso ter dentro do mesmo partido pessoas pensando coisas completamente diferentes. Eu posso ter alguém de direita que é a favor da legalização das drogas, por exemplo. Tem muitas pessoas que são de direitas e que são a favor, que é uma pauta que geralmente a gente atrela à esquerda, né? Mas que se confunde ali no nosso meio. E aí, pra gente que é cristão, né? Será que eu sou de direita, de esquerda? O que eu preciso ser? Eu né? sou de Cristo. Eu vejo que essa é a melhor resposta. Porque nós que somos cristãos, nós temos uma visão que é a visão bíblica, que é o cristianismo. Então, ela é uma visão à parte, ela não é nem de direita e nem de esquerda. Quando a gente precisa se posicionar de fato, como a deputada, por exemplo, que está no meio político, e ela vai ter que, em algum momento, se posicionar como esquerda ou como direita, me parece que os valores de direita
combinam mais com aquilo Entendi. que nós acreditamos. Mas é muito relativo, porque também vão ter valores de esquerda, como, por exemplo, a justiça social. Nós, como igreja, entendemos essa necessidade, né? A gente entende que essas pessoas precisam ser vistas. Não quer dizer que a direita não olha para elas, mas a esquerda geralmente é quem olha mais, né? Então, assim, é um pouco difícil a gente poder dizer se nós cristãos vamos ser de direita ou de esquerda. É importante a gente colocar o nosso óculos com a nossa cosmovisão bíblica, né? Uma aula incrível que nós, inclusive, tivemos no Carisma. Eu sou E o podcast, gente, tem um podcast aí de Cosmovisão. Eu tenho incentivado muita gente a estudar Cosmovisão, principalmente, claro, Cosmovisão cristã, mas para entender o que está acontecendo. Porque se tu não enxergar as coisas pela lente correta, pela ótica correta, tu não entendeu nada. Exatamente. Né? Tem figurinha antiga que ficou famosa agora, Instagram, internet, das duas pessoas olhando para o mesmo número, um 6 e um 9, cada uma de um lado. É o ponto de vista em que ela está. Cara, coloca o óculos certo para enxergar. Exatamente. Cosmovisão é extremamente importante para você que é cristão, entender os princípios e valores e enxergar as coisas por essa ótica. Eu sou apaixonada por esse tema. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra em 2018, no Uruguai, no Congresso pela Vida e pela Família, e eu tive meu primeiro contato com essa palavra cosmovisão. Eu não sabia o que significava, e aí participei daquela palestra. Sabe quando aquilo fica dentro de ti, assim? E aí, desde então, comecei realmente a estudar a fundo e a entender. E aí, quanto mais a gente estuda a palavra e vai entendendo esses processos, qual é a lente que eu preciso enxergar, mais difícil fica responder algumas perguntas. Porque aí a gente realmente se coloca, poxa, né? Mas como que eu faço isso? Então, realmente, quando alguém pergunta assim, tu é de direita ou de esquerda, eu digo, eu sou de Cristo. Porque vão ter pautas ali que a gente vai ficar, né? É um pouco difícil da gente tomar um lado. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas fazendo um parênteses aqui, né? Essa questão, por exemplo, que a esquerda olha muito para a parte social, né? O problema é que eles olham para a parte social, mas não com um pensamento de nós vamos ajudar esse grupo a passar por essa fase e não precisar mais do governo. Sim. A esquerda, ela olha para essa parte social de uma assim, ó, eu vou ficar te dando isso aqui, mas que tu sempre dependa de mim. Porque aí tu é um grupo que é uma massa de manobra. Come aqui na minha mão. Porque se eu não estiver aqui, você não vai ter mais nada. Porque a ideia é que o Estado supra. A direita, vamos dizer assim, que olha, ou nós como cristãos, a gente pensa assim, não, nós temos que dar essa ajuda social. Mas é por um tempo. Porque a gente vai dar essa ajuda para essa pessoa passar por esse momento e seguir a vida dela, porque é possível viver um novo ciclo. Né? Então, essa é uma diferença grande. Por que a direita não se enquadra com essa visão social? Porque, na política, essa visão social é nesse sentido, em que o governo, em que cada vez mais a pessoa dependa do governo. E que, se aquele governo não estiver no controle, ela não vai ter mais nada, ela vai ser esquecida. E o social é importante, mas ele tem que ser provisório. Ele não pode ser pensado. Né? Eu digo, não sou contra, por exemplo, o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como quiserem mudar, porque só muda os nomes, né? É a mesma coisa. Eu não sou contra, mas eu gostaria que ele fosse assim, olha, tu vai ter que estar estudando, tu vai ter que estar fazendo um curso de capacitação para te inserir no mercado de trabalho, ou o governo mesmo vai te dar o Bolsa, mas tu vai ter esse curso aqui para te poder voltar a trabalhar. Sim. Uma coisa provisória, não uma coisa que a gente tem relatos no Brasil de pessoas que preferem fazer filho, largar o emprego e ficar em casa ganhando Bolsa Família, porque para ela é mais cômodo. E porque o trabalho dignifica o homem, na verdade, né? Então, a gente cada vez vê mais pessoas em casos mais deprimentes, vivendo com pouquíssimo, ali, às vezes, quase na miséria, mas é o Bolsa Família, para mim, está o suficiente. E, nisso, quando se chega a época de política, olha, se não for o nosso governo, tu vai perder esse teu auxílio, sabe? Então, essa é a visão da esquerda no social, que acaba um pouco esquecida para a direita, mas porque a direita tem esse viés do Estado mínimo, da gente dar como governo, dar o mínimo para a população. O nosso papel como governo seria dar o básico para que o povo se desenvolva, né? Que empreenda e que cresça, e que não dependa de um governo. Essa Que é o normal da vida, né? Exatamente. Como pais, como a gente faz isso, gera os nossos filhos até um momento
em que ele seja independente, né? Tem a responsabilidade, desenvolve, cuida, diz, bom, agora... Então, a gente tem... o que acaba é que a esquerda se apropria, às vezes, também de muitas pautas para trabalhar essa manipulação na cabeça das pessoas. É só eu que falo sobre isso, né? Por exemplo, quando eu vou falar de combate à violência contra a mulher, que eu falo disso na política, algumas pessoas me olham e me convidam para eventos achando que eu vou trazer uma fala feminista, de esquerda, e não. É um problema real que existe, independente se é de direita, de esquerda, se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre. É um problema que existe na nossa sociedade, só que a esquerda se apropriou dessa pauta como se só eles trabalhassem a proteção da mulher. Né? Então, tem várias outras coisas nesse sentido que, ideologicamente, partidos políticos se apropriaram de pautas e que a gente acha que, como cristão, a gente não pode estar envolvida porque isso é uma pauta de esquerda. Não, mas a gente pode trabalhar esse tema com a visão da palavra. Então, por isso que, às vezes, a gente tem que estar inserido nesse contexto, porque, infelizmente, que nem quando a gente vai falar de feminismo, eu ouço meninas de dentro da igreja replicando frases, postando frasezinhas de feministas que elas nem sabem quem são. Eu digo, se ela olhar a fundo quem é essa mulher, ela vai tomar um choque, porque a mulher prega tudo diferente do que a palavra nos ensina. E está inserindo, às vezes, dentro da cabeça dos nossos jovens, dentro da igreja, porque a gente não está estudando esse conteúdo e, às vezes, a igreja não está falando disso baseado na palavra. Então, como cristão, muitas vezes, acho que também é uma maneira do cristão comum se envolver, a gente buscar temas que são, às vezes, taxados, né, ideológicos de algum nicho ou de outro, e que a gente pode discutir eles com visão da palavra de Deus. Né? Então, existe muitos temas que nós, igreja, podemos trazer essa cosmovisão bíblica para ele aqui na Terra. Exatamente. A direita, ela geralmente vai prezar pela liberdade do indivíduo. Entendi. Então, ela quer que as pessoas tomem as suas decisões, que elas façam as suas conquistas, que elas tenham oportunidade de fazer isso, né? E aí, quando a deputada estava falando, eu lembrei desse versículo de Provérbios 31, onde a mãe do rei Lemuel dá alguns conselhos para ele, e ele diz assim... Ela diz assim para ele: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, essa a gente sabe que é uma pauta que a gente precisa estar inserido. Né? Então, como a deputada falou, assim, vai muito da forma que eu vou fazer aquilo ali. Sim. Né? É isso que faz toda a diferença no final. Inclusive, aí... Por que tem gente de direita que é a favor da liberação das drogas? Porque eles levam o liberalismo ao extremo. Então, a pessoa tem que ter essa liberdade de escolha se ela quer ou não usar. Bom, para mim é muito difícil isso, porque estando no meio político, quase sempre vem aquela pergunta: você era de direita ou de esquerda? Daí tu fica... né? E é totalmente errado a gente usar não, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Isso, na verdade, é uma coisa meio misturada, bagunçada, assim, sabe? Entendi. Mas se eu for hoje me identificar, eu me identifico como de direita. Abrindo os parênteses, né? Porque, na verdade, o que rege a minha vida é os princípios da palavra de Deus. Então, tem coisas que eu vou ser totalmente diferente. A mesma coisa a questão do aborto, liberação do aborto. Mas, na maioria, o cristão se caracteriza no nicho de direita. Entendi. Até quando a gente vê lá em Atos, né? Às vezes as pessoas utilizam disso. Mas eles tinham tudo em comum. As pessoas, a igreja, eles quiseram doar. E a palavra sempre vai nos incentivar a isso. A gente ajudar um irmão, a gente poder ser igreja, né? Estar junto. E quando a gente fala de um viés mais para a esquerda, a gente está falando de uma obrigatoriedade que o Estado nos impõe. Da gente ter tudo em comum. Não pela liberdade, mas pela obrigatoriedade. Exatamente. Exatamente. Talvez a gente não consiga responder a segunda pergunta, né? Porque a gente está chegando perto do final. Eu falei que nós vamos ter que dar da separação dos poderes, mas eu acho que, como a gente já está marcando aqui o segundo encontro, o segundo encontro, a gente começa, né? Falando sobre a separação dos poderes, falando sobre essa questão, acho que vai ficar bem legal. Tem bastante pano para manga. Tem, né? Tem. E aí a gente vai correr outros riscos aí quando começar a falar das separações, né? Tem que cuidar o que fala para não derrubar o canal. Para não derrubar o canal, para não ser bloqueado, né? Ou, enfim. Acho que olhar para esse contexto todo, a nossa primeira intenção aqui nesse podcast é trazer à tona esse assunto e alertar.
quão importante é a gente estar inserido e preocupado com isso, né? Eu acho que eu gostei muito da definição, né? Que a senhora falou sobre que o político aparece só em época de eleição. Assim, não é assim. E para mim foi perfeito. Não, quem aparece só no momento de eleição é o eleitor. Vocês continuam lá trabalhando dia após dia. A gente que não enxerga isso tudo que tá acontecendo lá nos bastidores, né? Eu queria terminar, né, o nosso podcast aqui tentando trazer uma última reflexão, né? Esses dias eu estava falando sobre o contexto do meu filho, que tem se interessado muito por política. Eu fico muito feliz com isso, né? Dele estar inserido, ele está lá acompanhante ativo, né, das redes sociais do Nicolas e discursos e tal, não sei o quê. É uma voz jovem que tem se levantado, tem servido de referência para essa galera. Fico muito feliz com isso. Mas essa compilação, né? A gente entender como é importante. Tem gente que, de fato, foi chamada para isso. Deus tem despertado pessoas, né, como vocês, para estudar, entender e estar lá ativamente nesse contexto. A Letícia hoje, né, nesse contexto mais eclesiástico, mas tendo como é bom falar na igreja com quem entende. Né? A gente vê o pastor falando, o pastor fala isso. Cara, e eu amo acompanhar e ver o que a Letícia fala, porque ela fala com propriedade, com cosmovisão, ali, no púlpito, sem nenhum desrespeito, sem nada. Traz essa visão, né, clara, e às vezes em termos tão simples pra gente, da importância da gente se envolver, né? Então, esse compilado, né, de vocês darem esse último recado, assim, quando vocês olhassem no olho, assim, olhar para a câmera, assim, chegar lá no carinha de casa que está olhando, que ficou até aqui, que teve a paciência de nos dar a sua audiência, quase 1 hora de podcast, de olhar para eles assim, cara, você precisa fazer isso, você precisa cuidar com aquilo, você precisa se envolver com isso, né? Acho que esse compilado de tudo que vocês falaram, se vocês quisessem dar essa última pincelada, assim, olhando para a câmera, assim, fazer com... Por favor, pode ser. Vamos começar comigo, então. Bom, eu gosto de destacar que Deus nos chamou para ser embaixadores dele aqui na Terra. E que quando a gente fala de embaixador, ele é um representante do seu país, do seu reino em outro lugar. Então, como muitas pessoas dizem, nós não somos deste mundo, mas Cristo nos chamou para representar o reino dele aqui. E não tem como a gente representar o reino dele aqui na Terra se afastando do dia a dia da sociedade. Então, é papel do cristão estar inserido em todos os espaços, em todas as esferas. Assim como na faculdade, na associação de bairros. A gente tem tantos conselhos nos municípios, né? A gente tem conselho tutelar, a gente tem conselho da mulher, conselho da assistência social. Tem tanta coisa que a gente pode estar inserido para deixar essa semente da palavra de Deus, para poder ser esse embaixador e melhorar o mundo, porque a gente sabe que os princípios e os valores da palavra de Deus são o melhor para a sociedade. Então, já fica aqui um desafio. Se não gosta de política, dá uma estudada, né? Eu digo, é muito fácil a gente dizer que não gosta sem ter estudado, se aprofundado. Se gostou, eu fico à disposição. Né? Eu deixo aqui, depois o pessoal pode deixar ali nos comentários os meus canais, o meu WhatsApp. Eu fico à disposição para falar sobre isso. O meu canal no YouTube está bem desatualizado, né? Estou precisando de um apoio da SOA para melhorar ele. Glória a Deus! Mas lá tem, que a gente fez alguns anos atrás, uma série que é... Ai, se eu não me engano, política... Como é que tu lembra o nome, Letícia? Meu Deus. Política... Vamos ver aqui já ao vivo. A luz da Bíblia. Política à luz da Bíblia. Eu não me lembro bem. Vai estar o link do canal na descrição do vídeo aqui. Só olhar aqui embaixo na descrição. Mas é uma série com módulos que fala sobre o cristão, a política, explica a diferença dos 3 poderes, explica sobre majoritária e minoritária, explica algumas coisas que as pessoas não entendem. Com professores, né? Com professores convidados, cientistas políticos, professores, parlamentares. Então, tem ali vários nichos, vários módulos que vocês podem estar acompanhando. Né? Eu preciso resgatar isso também, que às vezes a gente mergulha nas coisas e esquece outras. Mas foi bom porque Deus me lembrou. Né? E, então, fica esse convite. Se insira como cidadão cristão, deixa a sua semente, deixa o seu legado, né? Porque a gente não está aqui só para passar por essa terra, a gente está por aqui para deixar algo
de impacto. É para isso que Deus nos chamou. E acompanha mais o trabalho. Fica também o convite a acompanhar um pouquinho mais da deputada Franciane Bayer, que está lá em Brasília defendendo os teus princípios e valores. Glória a Muito Deus. bom. Todas as redes sociais dela, inclusive o canal, vão estar aqui na descrição do vídeo. Acompanha, segue e te atualiza. Isso aí, muito bom. Olha, eu acho que assim como é a missão do Carisma, né, que é de trazer ensino, trazer conhecimento, eu vejo que esse é o ponto, assim, eu tenho carregado isso comigo também. Eu percebo que é necessário que a gente saiba tomar as nossas decisões, né? Você não precisa de alguém te dizendo o que você deve fazer. Você pode pedir ajuda, mas é necessário que você saiba tomar as suas decisões, que você entenda pelo menos um pouquinho por você mesmo a respeito de temas tão importantes. E aí eu trouxe uma série de versículos aqui, mas eu gostaria de ler alguns provérbios que nos trazem a importância, para você entender como isso é um tema bíblico. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê falando de política do início ao fim, né? Deus levantando reis e abaixando reis. Deus exaltando, né? Deus colocando em lugares, Deus colocando em lugares estratégicos, Deus de Gênesis a Apocalipse falando de reino, né? Falando de reinados, falando de governo. Então, não pode ser um tema que nos deixa apático. Então, quando a gente fala de Provérbios, né? 14:34, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 28:15, como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Provérbios 28:16, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Provérbios 29:2, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E Provérbios 29:4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Então, é bíblico. Importa, sim, quem está nos governando. Importa, sim, as pessoas que estão ocupando essas cadeiras, esses lugares, esses espaços. E, às vezes, a gente está falando aqui de governos maiores, né? Mas tem o governo da escola que o seu filho estuda, tem o governo do seu bairro, que você pode se inserir de alguma forma, você pode ser uma voz. Hoje nós estamos com a rede social à disposição de todos nós para falarmos, nos posicionarmos, para orarmos, ocuparmos esse lugar de oração também. Então, eu te incentivo a conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, a realmente estudar. Quem é aqui de Porto Alegre, eu estou à disposição para a gente conversar sobre esse tema, a gente estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso e se posicionar, né? Cada vez mais entendendo os princípios da palavra de Deus e de que forma eu me posiciono, de que forma eu me coloco, né, diante desse mundo, como a deputada Fran falou. Pode ser que não é o nosso mundo, ele não pode nos ter, mas nós precisamos ser aqui representantes de Cristo. Não posso me omitir, né? De toda a minha responsabilidade. Né, pastor David? Isso aí. O pastor David ficou tão calado conosco aqui agora. Mas, encerra aí pra gente. Mas vamos falar o quê, tia? Deputada, eu acho que o projeto base... É isso aí, eu ia dizer, achei aqui. Vou colocar, Projeto base, inclusive, o link da playlist. O primeiro módulo é Política à Luz da Bíblia, Isso mas aí. depois tem os outros módulos. Perfeito. Isso mesmo, o primeiro vídeo é Política à Luz da Bíblia. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo. É uma série são 13 vídeos aqui para você acompanhar e ter esse conhecimento. Temos Olha que que fazer tanta pelo gente menos legal mais um, aqui. né? Eu quero atualizar isso aí. Olha, nós já Tá tudo estamos certo. aqui. Isso aí, depois já... Vai dar tudo Glória a certo. Deus. É isso aí. Muito bom. Pessoal, se você gostou, então não esqueça de compartilhar o canal, deixar o seu curtir aí, o seu gostei, compartilhar com outras pessoas, né? Porque o evangelho precisa, né? Precisa de pessoas posicionadas, né? Pessoas que entendam, né, sobre política, cristãos que entendam sobre política para poder se posicionar da forma correta, né? Então deixa aí o seu curtir, né, o seu gostei, compartilha, seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. E toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos aí um episódio do Carisma Podcast para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas como a gente sempre termina os nossos podcasts com oração e oração dos nossos convidados, queria pedir para a senhora poder orar por nós. Ótimo, Pode vamos ser? lá.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, porque é tão bom falar das tuas coisas. Falar das coisas que o Senhor tem nos ensinado para ensinar outras vidas. Então, nós pedimos, Pai, que quem nos acompanhou até aqui venha, através do Espírito Santo, ter um entendimento, discernimento, que é preciso para uma área que é tão importante, que é nós representarmos o teu reino aqui nessa terra. Usa-nos cada vez mais a cada um de nós e a todos que nos acompanham para que nós possamos impactar vidas. Nós te agradecemos desde sempre, porque o Senhor é fiel e cumpre a sua palavra na vida de cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Amém. 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 Muito obrigado por sua audiência e até o próximo Carisma! podcast. Deus te abençoe.